Título e a ansiedade e o nascimento. Resta a questão do que é que determina a forma pela qual a ansiedade se manifesta. Isso também foi examinado por Freud em seus primeiros escritos. Para começar, sistematicamente com seu ponto de vista da ansiedade como libido transformada, ele considerava o mais impressionante de seus sintomas a dispneia e as palpitações como elementos do ato da cópula, os quais, na ausência dos meios normais de descarga da excitação, surgiam de forma isolada e exagerada. Esse relato será encontrado no rascunho e dos artigos de Flies mencionados acima e que provavelmente datam de junho de 1894 e no final da seção 3 do primeiro artigo sobre neurose de angústia, 1895b, sendo repetido no caso clínico de Dora, 1950e, onde Freud escreveu: afirmei anos atrás que a dispneia e as palpitações que ocorrem na histeria e na neurose de angústia são apenas fragmentos soltos do ato de copulação. Não está claro como tudo isso se ajustou aos pontos de vista de Freud quanto à expressão da emoção em geral. Certamente parecem ter, em última análise, provindo de Darwin, nos estudos sobre a histeria, 1895d, ele citou 2 vezes o volume de Darwin sobre o assunto, Darwin, 1872, e na segunda ocasião recordou que Darwin ensinara que a expressão das emoções consiste em ações que originalmente possuíam um significado e serviam a uma finalidade. Num debate perante a Sociedade Psicanalítica de Viena, em 1909, Freud, segundo Jones, 1955, havia afirmado que todo afeto é apenas uma reminiscência de um fato. Muito depois da Conferência 25 das Conferências Introdutórias, 1916 até 17, ele abordou esse ponto novamente e expressou a crença de que o núcleo de um fato é a repetição de alguma experiência significativa específica. Recordou também a explicação que havia dado anteriormente sobre ataques histéricos como revivescências de fatos da infância e acrescentou sua conclusão de que um ataque histérico pode ser parecido com um afeto individual recém-construído e um afeto normal com a expressão de uma histeria geral que se tornou uma herança. Ele repete essa teoria quase nos mesmos termos na presente obra. Qualquer que seja o papel que essa teoria dos afetos tenha desempenhado na explicação anterior de Freud quanto à forma assumida pela ansiedade, ela o desempenhou de maneira essencial em sua nova explicação, a qual surgiu aparentemente sem aviso em uma nota
de rodapé, acrescentada à segunda edição de A Interpretação de Sonhos. No final de certa apreciação das fantasias sobre a vida no ventre, prosseguiu ele, e imprimiu a frase em tipo espaçado. Além disso, o ato de nascer é a primeira experiência de ansiedade, sendo assim a fonte e o protótipo da sensação de ansiedade. A edição veio a lume em 1909, mas o prefácio traz a data verão de 1908, uma possível pista para o súbito surgimento naquela ocasião dessa ideia revolucionária. Encontra-se no fato de que Freud não havia muito tempo contribuíra com um prefácio datado de março de 1908 para o livro de Steckel sobre estados de ansiedade, Freud, 1908f. O prefácio, é verdade, não contém a mais leve ideia sobre a nova teoria, ao passo que o próprio livro de Steckel parece explicitamente aceitar a teoria anterior de Freud sobre a vinculação entre a ansiedade e a copulação. Não obstante, o interesse de Freud deve ter sido, sem dúvida, focalizado mais uma vez sobre o problema, e pode ser que nesse ponto uma antiga lembrança possa ter sido revivida em relação a um fato descrito por ele posteriormente no curso de sua apreciação da ansiedade nas conferências introdutórias. Essa lembrança dizia respeito ao que se pretendia ser uma anedota cômica que lhe fora contada quando era médico interno por outro jovem colega sobre como uma parteira havia declarado existir uma ligação entre o nascimento e o estar assustado. A lembrança deve ter remontado a mais ou menos 1884, embora Freud não pareça tê-la mencionado até essa conferência em 1917. Parece possível que a lembrança tivesse sido, de fato, evocada pela sua leitura do livro de Steckel e que tenha provocado o surgimento de nova teoria em 1908. A partir daí, essa teoria jamais foi abandonada. Ele lhe atribuiu especial proeminência no primeiro dos meus artigos sobre a psicologia do amor, 1910H. Embora não fosse publicado senão em 1910, sabemos que seus pontos principais foram apresentados à Sociedade Psicanalítica de Viena em maio de 1909, enquanto, em novembro do mesmo ano, as atas da Sociedade, citadas por Jones, 1955, informam ter ele observado que as crianças começam sua experiência de ansiedade no próprio ato do nascimento. Após a conferência de 1917, o assunto permaneceu inexplorado durante vários anos, até reaparecer subitamente no fim do antepenúltimo parágrafo de O Ego e o Id, 1923b, onde Freud se referia ao nascimento como
o primeiro grande estado de ansiedade. Isso nos leva à época da publicação do livro de Henk, The Trauma of Birth. A relação cronológica entre essa frase de Freud e a obra de Henk não é inteiramente clara. O ego e o id veio a lume em abril de 1923. A página de rosto do livro de Henk traz a data 1924, mas em sua última página encontram-se as palavras escrito em abril de 1923, e a dedicatória declara que o livro foi presenteado a Freud em 6 de maio de 1923, aniversário de Freud. Embora Ernest Jones, 1957, afirme especificadamente que Freud não lera antes de sua publicação em dezembro de 1923, ele estava cônscio dos delineamentos gerais das ideias de Henk já em setembro de 1922, e isso, sem dúvida, é bastante para explicar a referência ao nascimento em o ego e o id. O livro de Henk representou muito mais do que uma adoção da explicação de Freud da forma assumida pela ansiedade. Argumentou ele que os ataques ulteriores de ansiedade eram tentativas de abreagir o trauma do nascimento. Ele explicou todas as neuroses em moldes semelhantes, destronando incidentalmente o complexo de Édipo, e propôs uma técnica terapêutica reformada, baseada na superação do trauma do nascimento. As referências publicadas de Freud ao livro pareciam a princípio ser favoráveis, mas a presente obra revela uma inversão completa e final dessa opinião. Sua rejeição dos pontos de vista de Henk, contudo, estimulou-o a uma reconsideração própria, e inibições, sintomas e ansiedade foi o resultado. Trechos da primeira 1936 tradução londrina dessa obra foram incluídos em A General Selection from the Works of Sigmund Freud, 1937, de Hickman,